Ainda dentro das derivações e integrações de série de Taylor e Maclaurin, a gente vai estar trabalhando a derivada. Então, esse vídeo vai falar necessariamente sobre a derivada dentro das séries de Taylor e Maclaurin, dentro das séries de potência. Para isso, nós temos um teorema, que é o teorema da diferenciação das séries de potência. Ele diz que, se você tem uma função e ela é representada por essa nossa equação, ck x menos x0 elevado a k, com uma convergência entre x0 menos r e x0 mais r, se vocês lembrarem lá da aula 8, na aula 8 a gente via séries de potência para uma função x menos x0 elevado a k. Então, só o centro que ele está deslocado para um valor x0. E voltando para Taylor e Maclaurin, a equação, as séries de Maclaurin, ela é uma especificidade para Taylor, onde esse nosso x0 é igual a zero. Então, na verdade, esse aqui está representando Taylor e Maclaurin, né? É uma representação geral para todas as séries de potência. Se você tem uma série de potência do tipo de todas aquelas que a gente viu até agora, então, primeiro, o f é diferenciável no mesmo intervalo aonde ela existe, aonde tem o raio intervalo de convergência dela, ok? Então, nesse mesmo intervalo, se ela existe, ela é diferenciável também neste intervalo. Outra coisa, se o f é uma representação da série de potência e for derivado termo a termo, então o resultante terá raio de convergência e convergirá o f' no intervalo x0 menos r e x0 mais r. Ou seja, a derivada vai ter o mesmo intervalo de convergência, certo? Vai continuar a mesma coisa. Ainda, um teorema que procede a esse nosso anterior. Se uma função f pode ser representada com uma série de potência num ponto x menos x0, com um raio de convergência r diferente de zero, então ela terá derivadas de todas as ordens nesse intervalo. Quer dizer, esse nosso intervalo, essa nossa teorema, esses nossos teoremas nos diziam o seguinte: se você tem uma função que ela converge no intervalo, então você pode fazer a derivada em todo aquele intervalo. Ainda, a derivada vai convergir dentro do mesmo intervalo. E não apenas a primeira derivada, mas todas as derivadas de ordem superior vão estar existindo e valendo nesse mesmo intervalo. Por exemplo, a função de Bessel. Essa é uma função que a gente viu lá nas primeiras aulas, na aula 8, se não me engano, aula 7 ou aula 8, que ela é uma aplicação. Ela surgiu através do estudo de determinadas funções, comportamento de determinadas funções, e conseguiu-se escrever essa nossa função. E lá vocês têm os gráficos dessa nossa função, tanto do J0 quanto do J1. Bom, a ideia aqui é a gente analisar a integração, derivação e integração dessa nossa série. Para isso, a gente vai reescrever essa nossa primeira função de Bessel, ou J0, a gente vai reescrever ela como 1 mais a equação. Vejam que só foi desenvolvido, ao invés de começar o k no zero, começou o k no 1. E para k igual a zero, a gente colocou separado. Por quê? Porque a derivada de uma constante vai ser zero, então a gente não precisa colocar ela aqui na derivada. Como é que fica esse nosso desenvolvimento? Como é que a gente pode verificar que esse nosso J0 é igual a esse nosso segundo J0? Bom, para k igual a zero, menos 1 elevado a zero, 1, x elevado a zero, 1, 2 elevado a zero, 1 e 0 fatorial, 1. Então, esse nosso primeiro termo é 1. Para k igual a 1, menos 1 elevado a k, menos, x elevado a 2 vezes 1, x ao quadrado, 2 elevado a 1, 2, e k fatorial, 1 fatorial, 1. Então, a gente pega a partir desse segundo termo e reescreve essa nossa equação. Então, está exatamente a mesma equação, só que ao invés do k começar no zero, a gente coloca o k começando no 1. Bom, fazendo essa derivada, porque agora a gente pode fazer a derivada direto aqui do somatório, não precisa fazer ela termo a termo. Então, a derivada, o nosso j' de zero vai ser derivada de uma constante zero. Ok, não precisamos fazer. Aqui, derivada de x elevado a 2k, esse 2k passa multiplicando e subtrai o 1 do expoente, o restante permanece igual. Trabalhando com esses nossos termos aqui, a gente vai ter, primeiro, o 2
elevado a 1 sobre 2 elevado a 2k. O 2 elevado a 1 sobre 2 elevado a 2k. Nesses nossos termos, nessa nossa equação, esse 2 ele está elevado a 1, certo? Quando a gente passa ele para baixo, nessa nossa equação, a gente passa ele como o menos 1. Portanto, a gente vai ter 2 elevado a 2k menos 1, que é o que nós temos aqui, 2 elevado a 2k menos 1. Este k, como é que a gente trabalha esse k com esse nosso k fatorial? Então, k sobre k fatorial ao quadrado, a gente vai ter k sobre k que multiplica k fatorial vezes k fatorial. Desenvolvendo esses nossos k fatorial, o primeiro a gente pode deixar ele. No segundo, se a gente desenvolver ele, a gente tem k que multiplica k menos 1, k menos 2, k menos 3, k menos 4, k fatorial. E aí, este k, a gente pode simplificar com esse nosso k aqui. Sobra o quê? K mais 1 fatorial. Então, esse nosso segundo k, a gente simplifica ele com este aqui, e aí sobra k fatorial vezes k menos 1 fatorial. Então, essa é a nossa derivada. Se a gente voltar lá nas nossas equações, a gente vai lá nas equações de Bessel e fazer uma comparação do J0 com o J1, o J'0 com o J1, a gente vai verificar, a gente vai perceber que o J0 é muito parecido, a derivada do J0 é muito parecida com a derivada do J1. Fazendo uma reordenação desses nossos termos, porque lá é k mais 1, a gente vai encontrar que essa derivada é exatamente igual ao menos J1 de x. Então, resolvendo aqui, né, reorganizando esse termo, o nosso J1 de x, eu peguei lá da nossa primeira equação, ele é dado dessa maneira. Se a gente trabalhar um pouquinho com esses termos, o 2k mais 1, k mais 1, 2k mais 1, com o k começando no 0, veja que aqui o k começa no 1. Então, se a gente colocar o k começando no 1, a gente faz uma reorganização desses nossos termos, a gente vai ter o nosso valor que a gente está procurando, certo? Essa nossa função de Bessel, ela está aqui para vocês entenderem como ela é. Eu sei que ela é uma função bem diferente, bem estranha, assim, assusta quando você vê uma equação desse tamanho, mas ela está aqui a título de informação. Eu não vou pedir nada para vocês que trabalhem com essa função de Bessel. Não se preocupem com isso, ok? Ela está aqui para informação. Se alguma vez na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, mestrado, doutorado, vocês encontrarem essa função, ou nas próximas matérias vocês trabalharem com essa equação de Bessel, vocês já viram ela e vocês sabem da onde que ela existe e algumas coisinhas a mais sobre ela. Não vai ser uma função nova. Né? É uma série de potência que a gente precisa ver aqui, mas a gente não aprofunda ela, porque ela tem aplicações, essas aplicações elas vão ocorrer principalmente em equações diferenciais. Então, a gente aprende aqui para vocês utilizarem em equações diferenciais. Não é nem aqui na universidade, na disciplina de equação diferencial que você vai ver. É mais nas aplicações que vocês vão ter futuramente, beleza? Então, em relação à derivada, é isso. Não apenas a derivada do seno vai dar o cosseno, que a gente viu aqui no segundo slide, né, no vídeo 1, mas também quando a gente trabalha umas funções mais complexas, a gente consegue fazer essas derivadas. E também para resolver equações diferenciais, as derivadas de funções de potência é uma ferramenta muito poderosa para resolver EDOs. Ok? Então, daqui a pouco a gente vai ver sobre integrações de séries de potência. Mais ou menos a mesma ideia, só que trabalhando com integrais.